Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Cláudio, professor de Matemática da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula vamos falar um pouco sobre progressões aritméticas e progressões geométricas. Vamos aprender como poderemos identificar um determinado número numa sequência numérica e, principalmente, vamos aprender a somar todos os valores de uma sequência. Muitas questões do Enem exigem o conhecimento dessas progressões, de maneira que, caso você tenha intenção de fazer Enem, fica ligado nessas explicações. Quando falamos de sequências, nem sempre estamos nos referindo a sequências numéricas. Haja vista que uma sequência é uma lista ordenada de objetos de elementos ou de números. Um exemplo muito simples é uma sequência de figuras geométricas. Para facilitar a nossa linguagem, vamos chamar progressão aritmética de PA e progressão geométrica de PG. Para que uma sequência seja considerada uma sequência numérica, ela precisa ter uma razão. Veja a sequência 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repare que a cada valor é acrescentado um, que chamamos de razão. Dessa maneira, podemos conhecer os valores seguintes. No caso da sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, a razão é 2. Entretanto, a sequência pode não ser considerada uma sequência numérica. Vejamos a sequência 1, 3, 7, 11, 19, 21, 27. Não há uma razão definida, portanto, não é uma PA. A sequência 2, 4, 7, 10, 15, 23, 29, não há uma razão definida e, portanto, não é uma PA. Quando queremos calcular a razão de uma PA, precisamos apenas fazer a diferença entre um número qualquer da mesma, a partir do segundo termo, e o seu antecessor. No caso da PA 2, 6, 10, 14, 18 e 22, a razão é 4. Essa razão deve se manter em toda a sequência. Quando temos um APA de 4 termos e queremos descobrir, por exemplo, qual será o 10º termo, poderemos utilizar a fórmula do termo geral. O termo geral é dado por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde AN é o termo geral da PA. A1 é o primeiro termo da PA. R é a razão da PA e N é o número de termos da PA. Vejamos a PA 3, 8, 13, 18, 23. Qual será o 10º termo? Veja que a razão é 8 menos 3, 5. Primeiro termo, A1 igual a 3. O número de termos é N igual a 10. Queremos achar o A10, que é o 10º termo. Então, pela fórmula do termo geral, teremos A10 igual 3 mais 10 menos 1 vezes 5. A10 será 3 mais 9 vezes 5. A10, 3 mais 45. A10 igual a 48. Finalmente, caso quiséssemos conhecer todos os termos dessa PA, bastaria continuar somando a razão até o último. Ou seja, a PA seria 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48. E se quiséssemos saber o somatório de todos esses termos? Neste caso, basta utilizarmos a fórmula da soma dos termos. Sn igual a 1 mais AN vezes N sobre 2, onde Sn é a soma de todos os termos. A1 é o primeiro termo. A N é o termo geral, N é a quantidade de termos. No caso da PA 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, teremos S10 igual 3 mais 48 vezes 10 sobre 2. S10 é igual 51 vezes 10 sobre 2. S10 é igual 510 sobre 2. S10 igual 255. No caso de uma PG, progressão geométrica, ela segue os mesmos princípios da PA, ou seja, é uma sequência que contém uma razão, que chamaremos de Q. Na PG, essa razão é multiplicada pelo termo antecessor. Quando queremos calcular a razão de uma PG, precisamos apenas fazer o quociente entre um número qualquer da mesma a partir do segundo termo e o seu antecessor. Veja a sequência 1, 2, 4, 8. Repare que a cada valor é multiplicado 2, que chamamos de razão. De maneira, podemos conhecer os valores seguintes. No caso da sequência 3, 9, 27, 81, a razão é 3. Da mesma forma que na PA, uma sequência pode não ser considerada uma PG. Vejamos a sequência
1, 3, 6, 24, 48. Não há uma razão definida e, portanto, não é uma PG. A sequência 2, 4, 12, 48, 64 não há uma razão definida, portanto, não é uma PG. Quando temos uma PG de 4 termos e queremos descobrir, por exemplo, qual será o seu 10º termo, poderemos utilizar a fórmula do termo geral da PG. O termo geral é dado por n igual a 1 vezes q elevado a n-1, onde a n é o termo geral da PG, a 1 é o primeiro termo da PG, q é a razão da PG, n é o número de termos da PG. Vejamos a PG 2, 4, 8, 16. Qual será o 10º termo? Veja que a razão é 2. O primeiro termo, A1, é 2. O número de termos é n igual a 10. Queremos achar o A10, que é o 10º termo. Então, pela fórmula do termo geral, teremos a n igual a 2 vezes 2 elevado a 9, dividido por 1. A n é igual a 2 vezes 512. A n é igual a 1024. Finalmente, caso quiséssemos conhecer todos os termos dessa PG, bastaria continuar multiplicando a razão até o último, ou seja, a PG seria 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. E se quiséssemos saber o somatório de todos estes termos? Neste caso, basta utilizarmos a fórmula do termo, da soma dos termos. Sn é igual a 1 vezes q elevado a n-1 sobre q-1, onde Sn é a soma dos termos. A1 é o primeiro termo da PG, q é a razão da PG, n é o número de termos da PG. No caso da PG 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, sabemos que a razão é 2. Então, teremos q igual a 4 sobre 2, que é 2. Sn igual a 2 vezes 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Sn é igual a 2 vezes 1024 menos 1 sobre 1. Sn é igual a 2 vezes 1023 sobre 1. Sn igual a 2046. Veja uma questão do Enem de 2008. Foram apresentadas 3 figuras e, em seguida, perguntou-se qual seria a 4ª figura da sequência, dentre as 5 apresentadas. Você saberia informar? Repare no seguinte: na figura 1 tem apenas um triângulo preto. Na figura 2 tem 3 triângulos pretos. Na figura 3 tem 9 triângulos pretos. Portanto, podemos concluir que a razão é q igual a 3, pois está se multiplicando por 3. Se a primeira figura tem apenas um triângulo, então o primeiro termo é a igual a 1. Se está pedindo a 4ª figura, então n igual a 4. Então, utilizando o termo geral da PG, teremos q igual a 3 dividido por 1 igual a 3. A 4 igual a 1 vezes 3 elevado a 4 menos 1. A 4 é igual a 1 vezes 3 elevado a 3. A 4 é igual a 1 vezes 27. A 4 é igual a 27. A única figura que tem 27 triângulos pretos é a opção C. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos os fundamentos das progressões aritméticas e geométricas. Espero que vocês tenham assimilado essas informações. Um abraço a todos e até a próxima.